Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre a invasão Nephilim da Terra. Eles conspiram contra nós, do autor Lia Rochvader. Eu venho trazendo aí para vocês várias informações para vocês saberem identificar esses seres que se fazem passar por falsa luz, que estão aí reluzentes, belos e luminosos, se fazendo passar por seres de luz, por mestres da humanidade, por tutores da humanidade, por aqueles que tomam conta da humanidade, né? Como se quem tomasse conta da humanidade não fossem os arcanjos de ar, né? Eles estão aí se fazendo passar pelas hierarquias do Criador, como se eles são os comandos planetários que tomam conta da humanidade. Mas isso é mentira, eles são usurpadores das estrelas, nós vimos aí nos vídeos passados. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Agartha, tá bom? Sobre Terra Oca e sobre alguns mistérios que muitos de vocês já devem ter ouvido em vários canais, né? Porque nós sabemos que a raça ariana dos Néfilins, elas vêm tanto no período do dilúvio, no período dos apocalipses que já passaram, eles fugiram para a Terra Oca, que na verdade não é oca, né? Na verdade é um mundo paralelo ao nosso, nos inframundos da Terra, né? É um mundo que está numa outra frequência dimensional. É um mundo esconderijo, é para onde eles tiveram que se esconder e criar suas bases e cidades numa frequência vibracional, numa dimensão diferente, né? Existem vários túneis, existem várias passagens subterrâneas, existem várias cavernas, mas se você for andar por ali a pé, além de você encontrar uma resistência espiritual que guarda essas entradas, também tem tribos indígenas que guardam essas entradas para eles, porque não é qualquer um que pode passar. Mas se não houvesse, em todo caso, todavia, nenhuma proteção ali física dessas passagens, que nós sabemos que existem na Serra do Roncador, na Pedra da Gávea, no Monte Roraima. Também tem algumas passagens no Rio Grande do Sul e em muitos outros locais, porque a América é enorme, né? Nos outros países da América do Sul também. Então, nós sabemos que eles interagiram com muitos povos aqui da América do Sul, criando extensões da Atlântida, como cidades como Eldorado, Ratanabá, né, que muitos estão aí dizendo que vão redescobrir as suas ruínas, né? Então, e criaram muitas cidades satélites que foram ligadas à Atlântida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, mas se você for querer entrar nessas entradas de forma física, você não vai encontrar as passagens. Você só entra por portais abertos ou através de projeção astral, né? Projetando a sua alma, o seu corpo espiritual para poder entrar nesses locais, né? E eu não aconselho a fazer esse tipo de coisa sem a orientação do Criador. Essa parte espiritual é uma parte que a gente vai conversar, meditação e projeção astral. Eu vou fazer um vídeo conversando sobre isso, que não é uma prática proibida. Abrir terceiro olho não é uma prática proibida, mas é perigosa, porque eles estão ajudando muitas pessoas a despertar os seus sentidos espirituais. Isso é uma coisa inerente do ser humano, que foi apagada, que foi calcificada. E hoje eles estão ensinando muitos dos seus adeptos a entrar nos mundos dimensionais, espirituais, a alcançar a frequência das naves que eles navegam, ensinando técnicas de abrir terceiro olho para que eles tenham uma interação com eles, né? E por isso eles ficam deslumbrados. Enquanto o povo de Arro, tudo é tabu. Enquanto para o povo de Arro, tudo é difícil de se compreender. E a gente fica no escuro, né? Enquanto a gente devia estar nesses lugares investigando, mas com a companhia de Arro, porque quando você entra no mundo astral, espiritual, dimensional, você precisa ter o acompanhamento de uma presença espiritual com você, né? Tanto eles
quando eles vão descobrir os segredos do universo, eles têm os seus mentores, né? Eles chamam de mentores. E nós também precisamos de mentores. Não podemos ir sozinhos nesses lugares, simplesmente praticar uma técnica qualquer e entrar nesses mundos sem um acompanhamento. Só que, amados, o nosso acompanhamento precisa ser de Yahushua, ou de uma pessoa, ou de alguém das hierarquias de Yahweh e de Yahushua. E para isso você tem que estar buscando, você tem que estar orando e pedindo a Yahweh para te mostrar com meditação e oração nos nomes do Criador, no nome do Criador, no nome de Yahweh e de Yahushua, pedindo a Ele para te revelar os segredos do universo e pedindo a Ele para que você não ouça nenhuma outra voz no mundo espiritual que não seja dele ou das hierarquias que são fiéis a Ele. Essa é a diferença, porque nós tínhamos que estar no campo, para descobrir essas coisas, para alertar as pessoas. Mas a gente vê que no lado de lá as pessoas são muito mais avançadas nessas questões espirituais do que nós aqui, que infelizmente perdemos tempo com discussões bestas e com tabus, enquanto a gente tinha que estar no campo, meditando no nome de Yahweh, no nome de Yahushua, para alcançar esses mundos com a orientação de Yahushua e de Yahweh, sendo eles nossos orientadores e mentores, para nos mostrar a verdade sobre esses seres. Então, amados, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer um vídeo mais detalhado, porque é um tabu, projeção astral e meditação é um tabu ainda no nosso meio, e é por isso que os seres de lá estão, que as pessoas, os adeptos desses seres estão muito mais avançados nesse quesito e a gente dormindo, porque a gente tudo é tabu, né? Enquanto a gente não procurar compreender as coisas realmente, buscando Yahweh, buscando o coração, com consagração diante dele, para que ele nos revele essas coisas, para que a gente não caia em enganos e também para que a gente não deixe de participar dessa guerra. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Agartha, sobre hibridismo e sobre quais são os objetivos desses seres que são chamados de intraterrenos, muito deles, né? Muitos estão em mundos paralelos e outros são dos mundos intraterrenos. Então, a gente vai dar início ao nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Aguarde nossa vinheta que nós já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto o fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, então para o secreto. Então, amados, antes de começar esse vídeo propriamente dito, para falar de Agartha e da questão intraterrena, eu estou pegando aqui um capítulo em particular, não do livro Invasão Nephilim, né? No próximo vídeo eu vou continuar os capítulos sobre Invasão Nephilim, né? Que o próximo capítulo seria Portas Eternas, né? Mas antes de dar continuidade no livro Invasão Nephilim, eu achei importante incluir nessa série de vídeos sobre os 10 chifres da besta a questão Terra Oca e Agartha, né? O reino intraterreno tão aclamado aí pelos místicos. E para falar de Agartha, para falar da Terra Oca,
eu tô tirando as informações de outro livro dele, do autor Lia Rochvader, que ele completou, né, no livro dos Greys, né, porque foi um capítulo que eu deixei à parte quando eu estava falando sobre o livro dos Greys com vocês, na quarta cabeça da besta da série passada, das 7 cabeças, das 7 raças alienígenas. E no livro dos Greys tinha um capítulo em especial falando da Terra Oca e do hibridismo pelo lado da Fraternidade Branca. E aí eu achei por bem melhor colocar esse capítulo quando eu fosse falar especificamente da Fraternidade Branca, né? Então é o que eu tô fazendo agora. Como o assunto era Greys, né? Embora esteja ligado, mas como ele estava falando muito, esse capítulo fala muito sobre a Terra Oca e sobre os Néfilins e o hibridismo dos seres da Terra Oca, eu achei melhor deixar esse capítulo separado para os vídeos especificamente dos 10 chifres da besta. Então eu vou trazer esse relato, esse ponto que o autor traz a respeito de Agartha e da Terra Oca, como um complemento aos vídeos dos 10 chifres da besta, e no próximo vídeo eu dou continuidade ao livro Invasão Néfilin. Então, dito isso, vamos dar início, né? Esse capítulo que não está no livro Invasão Néfilin, mas está no livro dos Greys, Abdutores Noturnos, que é um capítulo específico sobre a Terra Oca, Agartha, que tem o título de hibridismo, tá bom? Eu acho importante, pessoal, falar isso, porque eu comentei no vídeo passado sobre os grupos que estão trabalhando a todo vapor com a Fraternidade Branca, entendeu? Que estão aí trabalhando arduamente para divulgar suas agendas, para colocar em prática os seus propósitos, arrebanhar as multidões para recebê-los, né? Conforme eles fizeram no passado, estão fazendo novamente, se fazendo passar por seres de luz, uma luz que não é uma luz de pureza dos seres que permanecem fiéis com o Criador, mas sim de uma luz caída que somente resplandecem energeticamente, mas os seus corações são corações leprosos, as suas almas são almas leprosas diante do Criador. Então eu acho importante ressaltar mais uma vez sobre essa questão de vários grupos, principalmente na internet, divulgando, falando sobre esses seres, das revelações sobre o Brasil e unificando os conhecimentos, trazendo coisas estranhas, né? Que embora eles digam que está tudo na Bíblia, mas as histórias à parte são diferentes da Escritura, né? Eles dizem que a manifestação desses seres assemelham-se ao que foi manifestado aos profetas, porque de fato os anjos do Criador se manifestam de forma parecida aos profetas, porque possuem as tecnologias parecidas, a forma de uso, de manifestação é bem parecido. Mas, todavia, entretanto, contudo, esses seres que estão hoje aparecendo não são os que apareceram para os profetas, para os apóstolos. Esses seres são seres enganadores, conhecidos como Fraternidade Branca, Loja Branca, Confederação Galáctica, o que mais eles possam, seres evoluídos, mestres de luz, né? Mestres ascensionados, né? Espíritos evoluídos, seres evoluídos, né? Ajudadores do mundo, professores do mundo, seja lá o que for, são os mesmos do passado, a sua descendência, a sua prole, que estão se manifestando hoje e orientando vários grupos de pessoas. Então, com toda essa temática que nós temos visto nesses últimos dias, em que eu estou tentando alertar todos vocês para saírem disso e, no mínimo do mínimo, pedir ao Criador para mostrar o que há por trás,
Porque enquanto eles estão manifestando o despertar da consciência das pessoas, enquanto eles estão manifestando o sobrenatural na vida dessas pessoas que as têm deslumbrado, como eu falei no vídeo passado, nós ainda hoje, povo de Yarro, tem um tabu com respeito a isso. Mas eu louvo e engrandeço a Yarro, que apareceu, que tem pessoas a quem Yarro está mostrando esse outro lado. Enquanto eles estão tentando, fazendo sinais, prodígios, mostrando descobertas arqueológicas, mostrando que a história da humanidade não é bem como contaram, fazendo manifestações no meio desses grupos, Yarro também está mostrando o outro lado para os seus fiéis, para os seus verdadeiros. Yarro está mostrando no mundo espiritual a ação desses seres. Eu glorifico a Yarro porque é muito raro você ver informação que esteja denunciando esses seres, informações que os denuncie, informação que mostre a ação deles e as intenções deles nas esferas espirituais e dimensionais. Então eu louvo ao Criador por ter encontrado esse escritor, a quem Yarro tem mostrado todos esses segredos e ele tem divulgado os seus livros, que são pouco conhecidos, pouco lidos, e que tem descortinado aí o que está por trás desses seres que estão se passando pela luz, que colocam toda a culpa do governo mundial, dos Illuminati, de governo oculto nas costas da Loja Negra, mas não se mostram como uma das cabeças da besta do Apocalipse, orquestrando todo esse teatro e enganando milhares de pessoas, se fazendo passar por aquilo que não são. Então eu louvo ao Criador por ter encontrado essas informações, alguém a quem Yarro está mostrando a verdadeira face desses seres, porque é muito raro você encontrar informações verdadeiras a respeito do que eles estão fazendo. É muito raro você encontrar grupos, principalmente na internet, que estejam denunciando com informações embasadas, sabe? Que esteja denunciando porque esteve lá, no mundo dimensional espiritual, vendo a ação desses seres, iludindo, ludibriando, hipnotizando as pessoas com uma falsa paz, um falso amor, uma falsa empatia com os seres humanos. Então, é muito raro você ver alguém, um lugar, um grupo que tenha visto com seus próprios olhos o que acontece nos bastidores destes seres e dos grupos que estão trabalhando para esses seres. Então, é muito sério e nós precisamos quebrar uns tabus e entrar em meditação, em oração, em jejum, em busca, em consagração, pedindo a Yarro para nos mostrar, para que nós vejamos com nossos próprios olhos e saiamos do lugar de vítima para começarmos a entrar como guerreiros, como exército de Yarro para combater estes seres, ou ao menos para nos preparar, para sabermos nos defender dos ataques deles e nos prepararmos para o grande dia. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo propriamente dito. Hibridismo. O objetivo central das abduções é o hibridismo. Criar uma raça híbrida entre homens e aliens, capaz de invadir a Terra e viver aqui. Isso não é novo, já foi criado na Terra mais de uma vez. A raça branca ou ariana e a amarela também são raças híbridas. Os brancos vieram de 10 estrelas para a Terra há 100 mil anos num plano do Conselho Galáctico para controlar a Terra. Os amarelos vieram antes, há 350 mil anos. Aqui, eles criaram civilizações poderosas que dominaram a Terra no passado, que são todas essas aí
que têm sido relatadas tanto aqui no canal como em vários outros canais, seja negando a existência, né? Alguns negam a existência desses lugares, dessas civilizações do passado, outros estão aí querendo provar que elas existiram, para trazer aí uma confirmação desses seres sobre a Terra, etc, etc, etc. As tão faladas Atlântica, Hiperbórea, Mu e Lemúria, né? Então ele diz: aqui eles criaram civilizações poderosas que dominaram a Terra no passado. Os brancos criaram Atlântida e Hiperbórea. A Atlântida aqui entre a América, a África e a Europa, e a Hiperbórea lá no norte gelado, né? No norte maior, né? Como muitos dizem aí, onde se diz ter passagens para a Terra Oca e também passagens para continentes perdidos além do Polo Norte. E os amarelos criaram Mu e Lemúria, que segundo alguns não existiu, né? Mas enfim, existem provas e mais provas dessas civilizações do passado, né? Então, continuando. Na guerra entre os filhos da luz e os filhos da escuridão, estes continentes racharam e afundaram nas águas. Mas os descendentes destas raças sobreviveram a nível tribal no planeta e formaram hoje famílias brancas e amarelas. A Grande Fraternidade Branca é formada por aliens brancos altos de mais de 2 metros com olhos azuis. Estes seres formam o que chamamos de loja branca e criam círculos em plantações pelo mundo todo, objetivando o controle do planeta. Eles colocarão Maitreya, o rei de Agartha, da terra interior, ou seja, a chamada por muitos de Terra Oca. O termo Terra Oca é estranho citar, pois a Terra não é oca. Os mundos interiores são em dimensões paralelas à nossa, como eu falei, né? Essa Terra Oca não é que a Terra seja oca. Esse mundo é uma dimensão paralela, onde eles criaram essas cidades para esse refúgio, para onde eles fugiram, é em outro plano de vibração dimensional. Você não vai conseguir encontrar entrando e vasculhando as cavernas, a não ser que um ser te leve para lá e te passe pelo portal, né? Mas as cavernas existem, mas a passagem para Agartha, para a Terra Oca, é uma passagem dimensional. Então, continuando aqui, o autor diz: o termo Terra Oca é estranho citar, pois a Terra não é oca. Os mundos interiores são em dimensões paralelas à nossa. Por isso, para eles, que podem entrar nestas dimensões, é como se a Terra fosse oca. Mas para os que estão presos na terceira dimensão, é impossível. Todavia, há entradas físicas para a Terra Oca em vários países do mundo, mas as pessoas que têm as chaves dos portais é que sabem como abrir essas passagens físicas. Como as entradas dependem de uma vibração de quarta dimensão, o homem comum não consegue entrar nelas. O que é que quer dizer as entradas dependem de uma vibração de quarta dimensão? Dependem de um vórtex, de uma abertura de portal, porque a travessia entre as dimensões é justamente pela quarta dimensão, o tempo-espaço. Então, somente para aqueles que têm as chaves de como abrir um vórtex nos lugares específicos onde se pode abrir esses portais, é que é possível entrar. Só para quem conhece e para quem tem os apetrechos, assim, a tecnologia ou a magia necessária para abrir os portais em quarta dimensão.
Aí aqui ele vai colocar uma matéria falando sobre a Terra Oca, onde nessa matéria eles vão estar mostrando um suposto mapa que é muito conhecido das pessoas que pesquisam sobre esse assunto, divulgam em canais, o famoso mapa da Terra interior. E aí eu vou estar passando aí na tela para vocês e vou estar lendo aqui uma parte desse artigo. Mapa da Terra Oca e relação entre mundos interior e exterior. O desenho esquemático extremamente imaginativo, mostrado também na página anterior, agora é mostrado abaixo com mais riqueza de detalhes. É inclusive traduzido para o português. Aqui são descritas também as relações entre o mundo interior e exterior, assim como a localização dos grandes portais para a entrada nesta fascinante dimensão oculta. Aí aqui vai estar aparecendo para vocês o famoso mapa da Terra Oca, as cavernas que levam até lá e as entradas no Polo Norte e no Polo Sul, né? Nas aberturas que existem na muralha de gelo em volta da Terra. Uma que fica no centro-norte e a outra que fica abaixo ali da América do Sul. Abaixo ali da América do Sul, bem depois ali das muralhas de gelo, você vai numa extensão, montanhas, né? Morros aí, com certeza não deve ser pertinho ali da América do Sul não, mas você entra por ali para chegar nessa abertura. Então, a mesma coisa no norte, né? No famoso norte maior, que você sai ali da Sibéria e você vai indo, e quando você vê bem lá para frente, passando bastante, você vai encontrar uma abertura e onde supostamente existem outros continentes. Inclusive, a queda da Alice na Toca do Coelho, né? Nós temos aí um vídeo sobre Alice no País das Maravilhas, aí no meus vídeos sobre os contos de fada, nós temos um vídeo falando sobre Alice, né? É só você procurar aí a playlist sobre os contos de fada, que você vai encontrar o vídeo. E a Toca do Coelho da Alice, quando ela cai, você vai perceber que ela cai de forma vertical, e quando ela chega no local de destino, ela chega como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. É o simbolismo dela passando por um portal dimensional e chegando na Terra Oca, porque a Terra ali o País das Maravilhas é uma alusão à Agartha, né? Só você ver o tamanho das plantas, dos cogumelos, né? Também a cidade de Oz, ou seja, a cidade do País das Maravilhas, a cidade de Oz, e todas as cidades fantásticas e maravilhosas dos contos de fada e de fantasia estão se referindo à Agartha, estão se referindo a esse mundo da Terra Oca que eles têm como se fosse paraíso. Então, você pode ver que no mundo da Alice, no mundo de Oz, todas as coisas ali, elas são bem parecidas com aquelas ilustrações do Júlio Verne, quando ele fez aquela obra da Viagem ao Centro da Terra. Também uma referência à Agartha, né? A Terra Oca. Então você pode ver que os cogumelos são grandes, que existem várias coisas diferentes daqui, é tudo referência à Agartha e à Terra Oca. Então aqui ele vai estar passando para vocês o mapa, e eu vou estar continuando aqui ver as outras informações. Então a matéria continua dizendo assim: deixando de lado o fato de ser verdade ou ficção, como o próprio autor do desenho pergunta no subtítulo da ilustração, vamos apenas descrever sem questionar o desenho e ilustração acima que demonstra a teoria da Terra Oca. Portais naturais de entrada e túneis feitos pelo homem. A grande esfera, que é o planeta Terra, está descrita como uma esfera oca. Nós sabemos que não é uma esfera, né? O que cobre a Terra como se fosse uma esfera é o campo dimensional que está em volta da Terra,
que muitos conhecem como domo, né? E ele cobre de cima a baixo, então por isso que parece que é uma esfera, mas dentro é plano. Então nós sabemos que não é uma esfera, né? Propriamente dita. Mas aqui na matéria está dizendo assim: a grande esfera que é o planeta Terra está descrita como uma esfera oca com duas entradas principais e feitas pela natureza, uma no Polo Norte e outra no Polo Sul. Assim, os portais naturais de comunicação entre os dois mundos situam-se em uma grande em uma grande área do Polo Norte e também existe uma pequena entrada no Polo Sul. E existem também outras entradas através de cavernas e passagens cavernosas situadas em vários pontos do planeta, como uma caverna existente nos Estados Unidos, no Parque Nacional Caverna de Mammoth, no estado do Kentucky. Não só aqui na América do Sul, no Brasil e nos países da América do Sul existem entradas, nos Estados Unidos também existem entradas. Mammoth, no Kentucky. Mais abaixo, do lado esquerdo da ilustração, vemos mais 3 entradas, sendo as 3 em território brasileiro. A primeira situando-se em Manaus, outra se situando em Mato Grosso, na Serra do Roncador, e uma terceira nas Grandes Cataratas de Foz do Iguaçu. Sim, no sul do Brasil tem entradas nas Cataratas de Foz do Iguaçu, também tem as montanhas ali em Santa Catarina, que agora eu não me recordo o nome, mas tem umas montanhas ali em Santa Catarina que também tem entradas, se eu não me engano é na Serra do Cantagalo, porque eu tinha me esquecido desse nome, na Serra do Cantagalo, em Santa Catarina. São várias entradas aqui no Brasil, né? Por isso que o Brasil é tão considerado, né? O paraíso, Canaã, Jerusalém, né? E quantas mais coisas eles puderem dizer que é, para dizer que o reino que os anjos caídos fizeram na terra era um paraíso na terra. E que eles vão trazer esse paraíso para a terra novamente, tentando imitar o reino de Yahushua. Mas o único paraíso verdadeiro, a verdadeira paz, é o reino de milenar de Yahushua após o Armagedon. Enquanto houver dualidade, não há paz. Mais uma vez eu repito isso para vocês. Mas eles vão tentar trazer um falso paraíso para a terra novamente. E já estão aí trabalhando para isso, usando a boca dos seus profetas terrenos no meio desses grupos espalhados pela internet de vários segmentos e que agora estão unificando seus pensamentos, né? E em detrimento da verdade, de fato. Então vamos continuando. Um dos territórios, o primeiro situando-se em Manaus, aqui onde eu estou morando neste momento exato. Outra se situando em Mato Grosso, na famosa Serra do Roncador. Aqui em Manaus eu acredito que seja o Monte Roraima, que é a divisória daqui com a Rondônia. Nós temos muitas histórias místicas envolvendo a Serra do Roncador e o Monte Roraima. Então, é exatamente isso. A primeira situando-se em Manaus, e outra situando-se no Mato Grosso, na Serra do Roncador, e uma terceira nas Grandes Cataratas de Foz do Iguaçu. Entretanto, existe quem conteste a precisão de alguns pontos dessa teoria e afirme que existe um quarto portal de entrada no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea. Né? Como eu já havia também falado para vocês anteriormente, que a Pedra da Gávea também é um local de acesso para abertura de portal de quarta dimensão. Só os místicos e os iniciados sabem como abrir, e as naves, logicamente. Mas existem muitas histórias, existem muitos casos ufológicos envolvendo esses lugares principais. E por que será, pessoal, que o nosso Brasil tem tantas entradas, tem tantos mistérios envoltos entre Serra do Roncador, Pedra da Gávea, Monte Roraima, né, Foz do Iguaçu, Serra do Cantagalo, e não só esses, mas olha, pela mata brasileira, pelos cerrados, pelas planícies, o que não falta, pelos rios, que não falta entrada para essa dimensão. Então, amados,
Por isso tudo que o Brasil tem sido foco, né? E eu vou trazer um vídeo para vocês onde um especialista da eubiose, que é uma sociedade que estuda essas coisas esotéricas relacionadas à nova era, é uma espécie de sociedade teosófica brasileira, né? Os teosofistas brasileiros de hoje eram os antigos brasileiros teosóficos, né? A gente sabe que a Nova Era, a Terra Oca, Agartha, os Mestres da Sensa, a Fraternidade Branca e toda essa ideologia esotérica ocultista da Nova Era de Aquário, ela surgiu muito com a teosofia, né? Creio que a maioria aqui sabe o que é a teosofia, que era uma sociedade que foi fundada por Helena Blavatsky, que teve contato com esses seres e espalhou as suas mensagens pelo mundo, né? Como sociedade teosófica. E a eubiose do Brasil, ela é como se fosse uma teosofia para uma sociedade teosófica brasileira. E um homem, né, um representante dessa eubiose diante do Congresso, do Senado, do governo brasileiro, eu vou trazer um vídeo para vocês chamado Itinerário de Io, onde esse representante da eubiose, dessa sociedade teosófica brasileira, ele faz uma espécie de palestra num órgão do governo, onde ele traz aí ideias, tenta conscientizar os governantes que está na hora de preparar o Brasil para ser o celeiro do mundo, começa a falar aí trazendo esse conhecimento, trazendo essa conscientização, uma palestra para falar para essas pessoas responsáveis, para estar levando os projetos para o governo, das cidades modelos, do processo de transição que eles sabem que a Terra vai passar, de uma certa destruição que vai acontecer, em que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, vão construir cidades modelos, vai ser a partir daqui que sociedades mais, entre aspas, justas vão se formar, das pessoas que vão recomeçar no mundo. E ele traz uma palestra toda com essa temática de urgência apocalíptica e dizendo que o Brasil foi escolhido para ser o recomeço de muitos de ser o recomeço de todas as potências do Ocidente que vão cair, né? Porque o Maitreya, ele vai governar o Ocidente, ele não vai governar o mundo inteiro. É bom deixar isso bem claro. O Maitreya, ele vai governar o Ocidente. Então, os representantes dele aqui na Terra, eles têm que preparar o Ocidente para receber aí o seu governo. E por isso toda essa questão a respeito do Brasil, por isso tantos livros ocultistas falando do Brasil como Canaã, o Brasil é a terra prometida e tal, e tal, e tal. A gente se deslumbrou tanto, mas esse era o plano, essa era a agenda. E esse representante dessa eubiose, dessa teosofia brasileira, estava conscientizando ali aquelas pessoas responsáveis ali de passar aquelas informações para os governantes, que é preciso preparar o terreno, começar a construir cidades modelos e tal, porque o itinerário de Io, que é uma deusa do paganismo, né, um dragão, né, seja mesmo dragão Tiamat, iria recomeçar aí um novo ciclo da humanidade. Irmãos, se vocês estiverem ouvindo aí barulho de coisa batendo, é porque é aquilo que eu já falei para vocês. Estão fazendo obra aqui do lado de casa, então é muito complicado escapar desses barulhos, né? Queria eu poder ter um estúdio fechado e os cachorros latem e os carros na rua passam e eu não consigo bloquear esses barulhos para vocês. Em breve vão chegar aqui em casa microfones novos que eu comprei com muita luta, sacrifício do meu trabalho, onde acredito eu que vai melhorar um pouco a qualidade dos meus áudios, né? Eles têm um pouco tem um pouco de bloqueio de ruído, né? Eu espero que seja suficiente, né? Onde eu vou poder trazer uma qualidade melhor de áudio para vocês. Então, continuando, eu vou trazer aqui diversos vídeos ilustrativos para vocês verem como tem sido trabalhado esse conceito ao longo dos anos,
como tem sido trabalhado ao longo dos anos esse conceito de Brasil Paraíso, Atlântida, Ratanabá, Eldorado, Jerusalém, Canaã, toda essa coisa aqui tem sido trabalhada há muitos anos para a gente chegar nesse ponto que a gente está hoje. No ponto certo para preparar o terreno, como se fossem diversos João Batistas dos anjos caídos preparando o terreno para a chegada deles nesse lugar. Porque se aqui é Canaã, se aqui é Jerusalém, se aqui é o paraíso, se aqui é o Éden, os seres que governaram aqui no passado eram, seres que foram enviados pelo Criador. Na verdade, não, só que não, né? Então a gente está tentando aí ser uma trombeta para tirar o pessoal desse engano, o pessoal que é sincero com o Criador, o pessoal que é temente ao Criador de fato, a Yahweh e a Yahushua de fato, né? Muitos cristãos também que estão entrando nessa onda, que deixaram os templos, deixaram as abadias para se envolver com o cristianismo esotérico, né, sendo levado por essas influências desses youtubers, desses grupos. E eu tô tentando ser uma trombeta. Eu sou pequenininha aqui no YouTube, eu não tenho nem 1000 inscritos, eu não tenho tenho pouquíssimas visualizações, mas eu tô tentando ser uma trombeta. E eu sei que quem vai trazer as pessoas para verem esses vídeos é Yahweh. É Yahweh que vai selecionar as pessoas que precisam ver esses vídeos. Então não tô preocupada, né? Embora eu peça sempre para vocês me ajudar a chegar a 1000 inscritos, para que a informação se espalhe, mas eu não tô com o coração preso nisso e nem tô preocupada com isso, porque eu sei que se Yahweh precisa que essas informações cheguem para acordar as pessoas para sair desses enganos, elas vão chegar nas pessoas em que tem que chegar. Então não adianta eu querer me preocupar, porque quem vai levar essas informações para quem tem que chegar é Yahweh. Então, pessoal, eu vou trazer vídeos ilustrativos para vocês verem como isso tudo está sendo trabalhado, como existem órgãos do governo por trás disso, como existem pessoas de influência nos meios ocultistas e esotéricos levando essas temáticas para os governantes e trazendo para o povo, no modo geral, e como isso tem sido arquitetado e feito, porque o reino do Maitreya está sendo preparado. E em breve, muito em breve, isso vai se manifestar. Então, as pessoas estão iludidas, elas estão achando que estão trabalhando com seres de luz, mas na verdade estão trabalhando com seres caídos que se fazem passar por falsa luz e não estão percebendo o quanto elas estão se afastando do Criador, por mais que a intenção delas seja paz, unificação, não há guerra, paz e amor, né? Vamos unir aqui os pensamentos, vamos parar com as guerras, mas não adianta, que isso é uma ilusão, como eu disse para vocês no vídeo anterior, é uma ilusão desse pessoal, porque quando o Dajjal quebrar a aliança com Maitreya, o mundo vai cair na escuridão e eles vão, perna para que te quero, vão deixar todo mundo ao léu, que vai ser governado pelo anticristo, pelo filho da escuridão, e o Maitreya vai voltar para sua terra oca e vai fugir para lá de novo. Ele não pode ser destruído porque ele é, nefilim de anjo caído, ele é imortal. Pode ser destruído o corpo físico dele, mas a alma dele não pode ser destruída, assim como de todos os anjos caídos, a alma, o espírito deles é imortal. Eles vão continuar enganando outros mundos que estão afastados do Criador. A guerra contra os anjos do Criador vai continuar nos outros mundos. Somente depois do Armagedon e do Milênio, em que a Terra vai passar por um mundo superior, né? E um outro mundo surgirá aqui para passar pela dualidade. Novos seres, nova criação, e nós estaremos ajudando os novos seres a passar pelos seus processos, segundo a informação do irmão que escreveu esses livros. E eu acredito de fato. Mas Maitreya vai fugir. E o reino de paz que todo mundo idealizou que ele ia trazer vai cair por terra, e todo mundo vai cair na mão da escuridão, das trevas do Dajjal, do anticristo. Então é uma ilusão toda essa questão de unificação, misturar crenças.
As coisas de Arro não podem ser misturadas com paganismo. O povo hebreu pagou um preço muito alto por entrar nessas ideologias de paz e amor, e vamos unir, o meu Deus é o teu Deus, e a gente pode cultuar Zerá, Baal e cultuar o teu Deus também, não tem problema, né? Vamos se unir aqui, vamos todo mundo se reunir. Então, amados, e a gente sabe o quanto que isso foi prejudicial para o povo hebreu. E é mais ou menos essa linha que está retornando a acontecer. Vamos unir nossos conhecimentos, vamos unir as nossas crenças, porque Deus é um só, né? Não existe um caminho só para ele, são vários caminhos, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? O Deus deles, porque a Yahweh, o Altíssimo, só há um caminho que leva a ele, que é Yahushua. Não existem vários caminhos. Então isso já é uma deturpação da escritura total. Então vamos continuar aqui. Eu só tô aqui para ser uma trombeta, mais uma vez, um alerta. Por favor, comecem a ver e a enxergar essas situações. Então eu vou trazer várias matérias aqui que eu consegui para mostrar para vocês como isso tudo está sendo bem orquestrado e arquitetado. Continuando. Do lado direito de cima para baixo, vemos outros portais de entrada, tais como uma situado no Monte Epemeu, na Itália, outro na Pirâmide de Gizé, no Egito. Acredita-se que, das legendárias minas do rei Salomão, também partia um túnel para o interior da Terra. Quanto aos túneis que ligam a Pirâmide de Gizé à Terra interior, estes teriam sido feitos pelo homem, ou seja, seriam túneis artificiais feitos no tempo dos faraós, segundo esta teoria. Civilizações avançadas e menos avançadas. O desenho representa o planeta como se tivesse sido cortado ao meio. Assim vemos em corte e representação das camadas internas da Terra e os portais de entrada que ligam a Terra exterior e a Terra interior. Vemos também a representação dos mares e continentes em terra. No mapa é vista a área da Terra continental da civilização mais avançada ou desenvolvida, chamada Agartha, cuja capital é Shambhala, ou Shambhala. Vemos também, em outra parte, a cidade das cavernas ocupada por civilizações menos desenvolvidas. Sol interior e centro de gravidade superficial. Nesta teoria, pode-se notar que existe um Sol no centro da Terra interior, que ilumina todo este mundo, proporcionando uma vida praticamente igual à existência na superfície exterior da Terra. O mais estranho desta teoria é quanto ao centro de gravidade da Terra, que ao invés de ser pontual ou concentrado no centro da Terra, o centro de gravidade, na verdade, situa-se distribuído na superfície de uma hipotética esfera, cuja superfície situa-se uma distância de 400 milhas, tanto da face exterior como da face interior da Terra. Esta esfera, com superfície gravitacional e cujo centro geométrico se encontra no centro da Terra, faz com que a força da gravidade se aplique com igual intensidade em cada face da Terra. Deve-se lembrar também que existiria uma outra força que deve ser considerada nesta teoria, força esta que também faria com que as pessoas e demais objetos soltos ficassem sobre a superfície da Terra interior e não saíssem voando. A outra força que teria que ser considerada é a força centrífuga, proveniente do movimento de rotação da Terra, que também produziria uma força em direção ao exterior. Enfim, seria necessário um novo Isaac Newton das profundezas para explicar e equacionar tudo isto, caso seja necessário entender como funciona a gravidade no solo do mundo interior da Terra Oca. E aí termina aqui a matéria, né? A matéria deixando aqui um ponto de interrogação sobre todas as questões relacionadas à Terra Oca. Então o autor ele diz o seguinte: há várias teorias sobre a Terra Oca.
Os budistas e hinduístas acreditam na existência destes mundos. Eu também, mas que são em nível dimensional diferente do nosso, e o homem comum não pode penetrar. Na região do Cantagalo, que era o que eu queria falar para vocês, né, que é próximo ali onde esse irmão mora, né, o irmão Liel Rocheveda, escritor dos livros, ele mora ali próximo à região de Joinville, na região do Cantagalo. E aí ele já viu naves saírem dali, teve experiências e tem experiências constantes de batalha espiritual com esses seres, né, pelo fato do trabalho que ele faz. E aí ele relata o seguinte: na região do Cantagalo, próximo a Joinville, também existe um mega portal da Terra Oca, um lugar onde aparecem fenômenos paranormais estranhos. Esses mundos interiores são ligados à raça branca que veio de fora da Terra. Por isso, Maitreya, um avatar desta raça e intraterreno, é atualmente o líder deles, da fraternidade branca na Terra, e vai governar o planeta por 3 anos e meio até ser derrotado pelo Dajjal, o anticristo. Por isso que essa paz, essa harmonia, essa fraternidade que esses seres estão querendo trazer não vai render. É uma ilusão, porque eles vão ser derrotados. Depois dos 3 anos e meio de paz, eles serão expulsos daqui pelo Dajjal. E por causa da materialização de seres como Maitreya na Terra, que eles precisam do hibridismo e usam os Greys para isso, pois a Terra Oca não é física como pensam alguns, é uma dimensão paralela à nossa. Lembrando que já foi citado que a maioria das abduções para gerar híbridos não é da loja branca de Maitreya, é da loja negra do Dajjal e dos reptilianos. Isso chega a 90% das abduções. Mas os 10% do hibridismo que a loja branca faz é tão prejudicial quanto, porque esse 10% coloca pessoas supostamente iluminadas, visionárias, que têm considerados profetas, né? Considerados aí videntes, que começam a trazer as ideologias da loja branca para as pessoas, e aí arrebanhando uma multidão, como se o mal só fosse a cabala escura, só fosse a loja negra, e eles são o bem, eles são os mocinhos, mas não é bem assim, só que não. Desculpem que os cachorros resolveram agora latir com força, latir com vontade, né? Mas eu vou continuar perseverando, falando o que eu tenho que falar. Então, por causa da materialização de seres como Maitreya na Terra e do seu povo, que muitos vão se vir materializados aqui, é que eles precisam do hibridismo. Porque, como eu já disse em outros vídeos, eles precisam de corpos humanos para estarem aqui na Terra. Transferir a sua consciência para corpos adaptáveis a esse mundo, porque a energia vibracional deles não compactua com a densidade do nosso mundo. Então, eles precisam de corpos híbridos. Por isso, eles trabalham tanto com o hibridismo. É importante entender neste capítulo que os híbridos formados nas abduções não é algo recente. Eles foram criados durante o período Anunnaki, em que os seres do planeta X criaram mitologias na Terra e copularam com humanas, mas aconteceram ainda antes com as raças que foram preparadas, formatadas para viver na Terra, como os brancos e os amarelos. Eles foram formatados para viver na Terra, para se avatar desses seres, que aconteceu ainda antes da chegada dos Anunnakis. É por isso que os japoneses alegam serem filhos do Sol, e segundo a lenda deles, eles realmente vieram de fora da Terra. Os chineses antigos também diziam ter vindo do céu, por isso usam muito o simbolismo do dragão, que era, na verdade, uma supernave-mãe. Um estudo recente mostra que os amarelos, tanto chineses como japoneses, derivaram do Homo sapiens terreno, mas uma elite intraterrena, uma elite extraterrena, melhor dizendo,
que veio de mundos distantes alteraram o DNA do Homo sapiens, que emigrou da África, criando o primeiro hibridismo em massa da história do planeta, dando origem à raça amarela e criando o continente perdido de Mu. Depois este processo seria repetido pela fraternidade branca de 10 estrelas, formando a raça ariana ou branca na Terra. Ou seja, depois disso, dos amarelos e serem derivados do Homo sapiens com uma alteração de DNA de seres extraterrenos, cujos sobreviventes de Mu, da catástrofe apocalíptica de Mu, deu origem aos sumérios, depois esse mesmo processo de hibridismo seria repetido pela fraternidade branca com as 10 raças de 10 estrelas, formando a raça ariana ou branca na Terra. Os 10 casais que a gente já viu em vídeos passados aí. Assista lá os vídeos desde o começo sobre os 10 chifres da besta. Então, amados, nós vemos aí a importância, toda essa questão aí da Terra Oca, de Agartha, dos grandes impérios do passado, que o nosso mundo, que o nosso país e o mundo inteiro, todos os continentes têm resquícios desses impérios do passado, dessas civilizações do passado. E hoje a gente está vendo aí o desfecho que tudo isso está trazendo. Então, muito cuidado. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Fica o alerta, fica uma trombeta soando e que você possa analisar tudo que você escuta por aí. Cuidado com esses grupos que estão divinizando o Brasil. É claro que o Brasil é uma terra abençoada, não é só porque teve muitos impérios de anjos caídos aqui que o Brasil é uma terra que não tem valor, né? A tribo de Manassés, ela está aqui. E muitos da tribo de Manassés, porque a tribo de Manassés representa o maná, né? O Brasil é uma terra de abundância, de muita fruta, de muita comida, de muitas frutas, legumes, verduras. É uma terra fértil, abençoada, que no reino do Messias, no reino de Yahushua, que só vai acontecer depois do Armagedon, não vai acontecer antes. O reino milenar de Yahushua, os 1000 anos de paz, os verdadeiros 1000 anos de paz, só vai acontecer após o Armagedon, após a guerra, após todos esses seres serem expulsos daqui, após a dualidade ser expulsa da Terra. Aí sim, o reino milenar de Yahushua, o Brasil vai ser reconstruído, e como a terra do povo de Manassés, que foi exilado para cá, junto com as outras 10 tribos, mas o Brasil em si, ele representa, não é que esteja aqui só a tribo de Manassés. Tem descendentes aqui, como em todo o mundo, de todas as 10 tribos perdidas. Mas o Brasil, ele representa espiritualmente a tribo de Manassés por causa do maná, a tribo do maná, né? Por isso Manassés, do maná no deserto, realmente vai ser, no reino de Yahushua, o celeiro do mundo, onde na reconstrução do mundo pós-Armagedon, pós-Yahushua ter guerreado contra esses seres do caos e começar a reconstrução do mundo, desse mundo aqui para o milênio, o Brasil vai ser fornecedor de diversos tipos de alimentação orgânica, sem agrotóxico, com uma agricultura totalmente renovada. Vai ser o país do maná para o restante do mundo, que será Jerusalém, que será o centro do mundo, com a Jerusalém celeste pairando por cima da Jerusalém física restaurada e reconstruída. O Brasil será da onde vai sair toda a alimentação para o restante do mundo. E realmente vai ser o celeiro do mundo. Mas hoje os anjos caídos estão querendo adiantar isso, estão querendo copiar esse reinado, porque eles sabem que o Brasil ainda vai ser uma bênção muito grande depois de restaurado. E hoje eles querem trazer uma imitação disso, criando o falso reino da paz com uma parte disso aqui no Brasil.
Então, tudo é imitação, eles não têm ideias próprias, eles são originais, tudo eles têm que imitar o Criador para serem bem aceitos pelas pessoas. Então, o reino dos anjos caídos é um reino fake, é um reino cópia, um reino xerox das coisas do Criador. Por isso que se parece muito com as coisas da luz. Mas a própria Escritura diz, né? Que até Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os homens. Então, amados, eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curte, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que se interessam por esses assuntos, que são despertos para as coisas do Criador. Busque o Criador de todo o teu coração, amado. Volte a dobrar o teu joelho, volte a se consagrar para Ele, volte ao primeiro amor, às raízes, volte a separar aquele tempo maravilhoso para estar nos pés de Arro. Peça a Ele para abrir tua visão espiritual, para você enxergar essa batalha espiritual que acontece à nossa volta. Porque se você não conhece o teu inimigo, como que você vai guerrear contra ele? Então, amados, em nome de Yahushua, busque o Criador em espírito e em verdade, procure deles as confirmações para tudo isso, porque o que há de vir virá e não tardará. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai trazer aí outros contos da vida real relacionados com Agartha, com os mestres da Loja Branca e com os relatos, com embates e confrontos com os mestres da Loja Branca. Então, tem muita coisa interessante para mostrar para vocês. Eu ainda vou trazer mais informações a respeito do vídeo Invasão Nephilim. O que eu puder trazer ainda, falando alguma coisa sobre a Agartha, eu trarei, sobre a Terra Oca eu trarei, mas eu precisava fazer esse vídeo para incluir no assunto o quesito Terra Oca, e a Agartha não podia ficar de fora desses vídeos sobre os 10 chifres da besta. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curte, compartilha, me ajuda, dê o seu like, compartilha, me ajuda a chegar aos 1000 inscritos. E tamo junto. Fica com Yahushua e fique firme. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá bom, meu querido? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.